Bem, gente, mais uma vez, bom dia, tá certo? Vou compartilhar a tela. Vou colocar aqui. Para a aula de hoje, gente, nós vamos trabalhar a hidrografia e águas subterrâneas no Brasil, tá certo? Então, o que seria hidrografia? Né? Hidro quer dizer água, grafia seria a descrição das águas, ou seja, onde essas águas estão, né? No território, no espaço, tá certo? Então, seria justamente os rios. Então, quando eu falo de hidrografia, associo justamente onde os rios se encontram, tá bom? E águas subterrâneas, sub é uma terminologia que quer dizer abaixo, terrânea, terra. Então, são águas que estão abaixo do solo, né? Deixa eu só permitir a entrada aqui. Bom dia, Laís. Então, olha só. Primeira coisa que vocês devem saber, gente, é que as águas no planeta, assim como no Brasil, ela é má distribuída no espaço. O que eu quero dizer? Vão existir regiões ou países que vão ter mais águas e outros que vão ter pouca água. Então, isso é o que nós chamamos de distribuição irregular. Então, países vão ter mais águas e outros vão ter pouca água. Principalmente aqueles que têm justamente, que moram próximos a desertos, né? Você vai ter pouca água, enquanto que aqueles que você tem justamente um clima que seja chuvoso, né? Aí, quente e chuvoso, você vai ter justamente rios mais caudalosos, com uma maior vazão, com uma maior quantidade de água. Então, a primeira coisa que vocês devem saber, as águas superficiais, as águas doces, elas são mal distribuídas no espaço, né? A distribuição é irregular. E aí, gente, pra vocês terem noção, o nosso país, Brasil, ele é privilegiado, né? Aqui em vermelho, ó, 13% da água do mundo está no Brasil. Então, nós somos um dos países que mais detém recursos hídricos, ou seja, água, no planeta. Tá certo? Mas aí o que é que acontece, gente? Assim como acontece no mundo, que existem países com mais água, países com menos água, no nosso país, no nosso Brasil, essa água também vai ser distribuída de forma irregular. Ou seja, vão ter regiões que terão mais águas, enquanto outros terão menos águas. Tá certo? Então, se a gente pegar a região norte, olha aqui na tabela, a região norte, como bem sabemos, né, é a região que tem mais água, né? 68% das águas do Brasil estão na região norte, especialmente, né, na bacia hidrográfica do Rio Amazonas, né? E aí você tem um rio gigantesco, um dos maiores do mundo, e automaticamente você tem uma grande vazão de água, ou seja, uma grande quantidade de água, fluxo de água. Mas, de forma contrária, nós temos a região mais seca do nosso país, né, que é a região Nordeste. Não o Nordeste que eu digo litoral, porque o litoral chove bastante, aí no Conde, aqui em João Pessoa. Então, o que foi no litoral chove bastante. Mas o interior do Nordeste, né, que nós comumente chamamos de sertão, nós temos justamente um clima que ele é quente e seco. Se vocês lembrarem na aula que tinha sobre climas brasileiros, né, primeira coisa que vocês devem saber a nível de Brasil, a maior parte do Brasil, mais de 80% do nosso território, se encontra numa região tropical, ou seja, entre o trópico de Câncer, que está lá no hemisfério norte, e o trópico de Capricórnio. O que quer dizer isso, professor? As regiões tropicais, gente, são as regiões quentes, porque estão próximo da linha do Equador. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente vai ser o local, tá certo? Então, por isso que o Brasil, nessa região intertropical, entre os trópicos, o Brasil vai ser considerado, né? Tem até aquela música que diz, Brasil, um país tropical. Quer dizer isso? Porque a maior parte do Brasil está entre os trópicos. Logo, o Brasil é bem quente. Não é à toa que a maior parte do Brasil vai ter um clima que nós chamamos tropical. Aí vai ter o tropical quente e úmido, ou seja, as temperaturas são altas e chove muito, por isso que chama de úmido. Mas vai ter no Brasil apenas uma região que nós vamos chamar de seca, que é justamente o que nós chamamos de semiárido, né? Que ele vai pegar os estados do Nordeste, assim como também o norte de Minas Gerais. Isso, às vezes, em Enem cai pegadinha, tá? Dizendo que o semiárido só existe no Nordeste. Não.
existe também na região sudeste, principalmente ali no norte de Minas Gerais, tá certo? E aí, gente, o que é que acontece? Nessa região semiárida, né? Por exemplo, nosso sertão paraibano, sertão do Rio Grande do Norte, do Pernambuco, os sertões, como a gente costuma dizer, chove pouco, por isso que é chamado de seco, e ele é quente na maior parte do ano, as temperaturas são altas, então por isso que é tropical, porque está entre os trópicos, quente porque as temperaturas são altas, e no caso, seco porque as chuvas são poucas, tá certo? Então olha só, gente, então se as chuvas são poucas, vocês concordam comigo que os rios, né, os rios não vão ter muita água. E aí, olha só o que acontece na região Nordeste, vamos para a tabela, 3,3% da água do nosso país está na região Nordeste. Então, é pouca água, gente, para muita gente. Olha a densidade demográfica. Para quem não se lembra o que é densidade demográfica, é a quantidade de habitante em uma área. Então, por exemplo, na casa de vocês, se tiver 5 pessoas, o que nós vamos ter é justamente o tamanho da sua casa, vamos supor que é 50 metros quadrados, e aí você tem 5 pessoas por 50 metros quadrados. Quanto mais gente, no caso aí maior, vai ser essa densidade. Quer dizer, o termo densidade como fosse o peso. É a quantidade de pessoas. Quanto mais pessoas, mais pesado. Então, se eu tiver 10 pessoas dentro de uma casa, então você vai ter 10 pessoas pelo tamanho da casa. Então, o que vocês podem ver aqui é que tem pouca água para muita gente. O Nordeste, gente, é a segunda região mais populosa do nosso país. Ela só perde para a região Sudeste. Então, assim, é muita gente que mora no Nordeste e aí convivendo com pouca água. E isso gera justamente muitos conflitos, muitos problemas. Não é à toa que no Nordeste a operação carro-pipa, que é justamente você pegar caminhões, vai até os açudes, capta a água e leva para residências. Essa operação, ela custa milhões por ano, tá certo? E aí, justamente, por falta justamente da água, tá ok? Então, lembre-se, no Brasil, a água está mal distribuída espacialmente. Existe uma distribuição irregular das águas por região, tá ok? Gente, mas quando você vai estudar um rio, você não só estuda o rio principal, você estuda o que nós vamos chamar de bacia hidrográfica. O que é uma bacia hidrográfica? Gente, a bacia hidrográfica, vou para aqui para cima, ó, é uma rede de drenagem das águas, ou seja, é por onde as águas vão passar. E essa rede de drenagem ela é composta de alguns elementos principais. A primeira coisa, tem que ter um rio principal. Por exemplo, o Rio São Francisco. Então, ele é o rio principal. Então, ele vem desde a nascente, que estão nas áreas altas, ele vem, desce, até desaguar, ou seja, onde ele finaliza, onde comumente nós chamamos a morte do rio, mas na verdade é onde ele deságua. Então, onde ele deságua é no mar, o Rio São Francisco. E onde ele deságua nós vamos chamar de foz, tá certo? Onde ele nasce, nascente. Onde ele morre, é a foz, tá ok? E aí, gente, o que é que acontece? Você tem o rio principal, mas também esse rio principal, ele é alimentado por outras águas de outros riachos e rios. Esses riachos ou rios aqui, ó, esse aqui é o rio principal. Esse braço aqui nós vamos chamar de rio afluente. Afluente. Ou seja, ele está colocando água dentro do rio principal. Então, ele é chamado de afluente. Se vocês observarem, emendado com esse rio afluente, existe um outro. Aí nós vamos chamar isso de subafluente. Sub abaixo. Então, está abaixo do afluente. O que quer dizer isso? É uma categoria. Você tem o rio principal, o que sai do rio principal é chamado de afluente, e o que se emenda ao afluente é chamado de subafluente, tá certo? Então, resumindo, gente, o que é uma bacia hidrográfica? É uma rede de drenagem, ou seja, por onde as águas passam, por isso é chamado uma rede, está tudo ligado, composta pelo rio principal, seus afluentes, que são esses primeiros braços, e também pelos seus subafluentes, que são esses segundos braços ligados a esse primeiro braço que nós chamamos de afluente. Tá ok? Onde ele nasce é chamado de nascente, onde ele morre ou deságua é chamado de foz. Tá certo?
E aí, gente, uma coisa também que vocês devem saber é que as nascentes, elas sempre vão estar o que nós chamamos de montante, ou seja, montante nos montes, nas serras, sempre. Sempre as nascentes vão ser nas áreas altas. Porque, não sei se você se lembra aquele ditado popular que diz: todas as águas correm para o mar. Por quê? Porque as águas vêm das áreas altas e vai para as áreas baixas. Então, o mar sempre vai estar nas áreas baixas. Então, por isso que diz que todas as águas correm para o mar. Tá certo? Porque, justamente, se chover, por exemplo, no morro, as águas elas vão tender por gravidade a descer. Então, as nascentes de todos os rios vão estar a montante, nos montes. Tá certo? E esses montes, gente, nós chamamos de divisores de águas. Divisores, está dividindo as águas. O que quer dizer? As chuvas que acontecem desse lado da serra vão escorrer para esse rio. As chuvas que acontecerem do outro lado da serra vai correr para outro rio. Então está dividindo as águas. Isso é chamado de divisores de águas. São as serras, os planaltos. Tá certo? Bom, gente, aqui no Brasil nós temos 12 principais bacias hidrográficas. Ou seja, são onde se encontram os nossos rios. Existem milhares de rios no Brasil. Mas esses rios, eles estão conectados um ao outro em bacias hidrográficas. Então, por isso que eu disse, a bacia é o gigante, é o que reúne vários rios, riachos, conectando a um rio principal. Por exemplo, aqui, ó, você tem o rio Amazonas. Quer dizer que só existe ele? Não. Existe o rio Solimões, que é um gigante. Você tem outros rios gigantes aqui, e aí que forma justamente essa grande bacia hidrográfica que nós chamamos a bacia hidrográfica do rio Amazonas. Tá certo? O rio São Francisco, que ele é o mais importante da região Nordeste, ele nasce, né, em grande parte da Bahia e nas serras de Minas Gerais, e desce até desaguar no mar, no Oceano Atlântico, que é a foz ali, justamente em Sergipe. Tá certo? Aí você tem um rio gigantesco, que ele é o único rio, gente, só a nível de conhecimento, a nível de Nordeste, que passa por dentro dessa região seca, que chove pouco. Ele é o único rio que ele é perene, ou seja, tem água durante o ano todo. Mas por que ele tem água o ano todo, professor, e os outros não? Porque esse rio, gente, foi construído várias hidrelétricas, várias represas. Então, o que é que acontece? Durante as chuvas, período chuvoso, né, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né, os 5 primeiros meses, ocorre muita chuva e essas chuvas são represadas, ficam dentro das hidrelétricas, dentro das represas. E aí eles ficam liberando a água aos poucos durante o restante do ano, que é seco. Então, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, as chuvas são escassas e aí, para o rio ficar perene, eles liberam água das represas e aí você tem justamente o córrego durante o ano todo. Então, por isso que o Rio São Francisco ele é perene, por conta justamente dessas grandes hidrelétricas que foram construídas, e aí elas liberam água ao longo do ano, fazendo com que haja um fluxo permanente. Daí porque o rio é perene. Tá certo? Deixa eu só autorizar mais alguém que entrou aqui. Bom dia, Wesley. Ô, Bem, gente, professor, pois então não. esse rio, ele foi causado pela ação humana, né? Na verdade, é o seguinte, minha querida: o rio já existia. Os rios, quem determina é a própria natureza. Então, relevo alto, relevo baixo. Nós vamos ver mais a seguir. Como vocês viram na aula sobre relevo, só existem 3 tipos de relevo no Brasil: planalto, que traduzindo de forma rápida, são planos altos, são as serras, e você tem as planícies, que são planos baixos. E no meio você tem o que nós chamamos de depressão. Então, o que é que acontece? Os rios nascem nas áreas altas, nos planaltos. E por gravidade, ele tem que correr para as áreas baixas, que naturalmente muitas vezes vai ser justamente o oceano, que é a área mais baixa, né? E aí o que é que acontece? O percurso do Rio São Francisco ele é natural. Só que aqui, por exemplo, aqui nessa região chove muito. Quando ele chove, o rio desce com muita água, mas quando chega nessa região chove pouco, né? E a evaporação é muito intensa.
Então, era para o rio nessa parte aqui era para não ter água, entendeu? Porque a água todinha foi evaporada ou utilizada. Mas daí o que foi que eles fizeram? Eles represaram para que durante o período de estiagem, principalmente a partir de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, esses meses, eles, praticamente não há chuva aqui nesse sertão, né? E aí o que acontece? Mas a água não foi represada, então eu libero aos poucos e o rio permanece com água durante o ano todo. Tá certo? Então, não é que o rio é uma construção humana, não, ele é uma construção natural. Mas o fato dele ter água durante o ano todo, aí sim, é por conta justamente das atividades humanas, que represaram as águas para liberar ela aos poucos, e aí você ter água durante o ano todo em toda a calha do rio. Entendido? Sim, professor, obrigada. Pois nada. Gente, e aí cai justamente no que nós vamos discutir. Existem três tipos de rios. Os rios perenes, que é a maior parte dos nossos rios brasileiros, que mais predominam no nosso Brasil, são os rios perenes. Então, perene, gente, quer dizer que tem água durante o ano todo. Ele não vai secar. Tá entendendo? Ele pode até baixar a quantidade de água, que isso é natural. Todo rio acontece isso. Mas ele não vai faltar água. São os rios perenes, tá certo? Como eu disse a vocês, a maior parte do Brasil, né, tem muitas chuvas, o clima é tropical, quente e úmido, né? Quente, altas temperaturas e chove muito. Com isso, os rios são caudalosos, tem muita água, muita vazão e são perenes. O único lugar que você não vai ter rios perenes é justamente onde você tem um clima quente e seco, ou seja, altas temperaturas e chove pouco. É o nosso semiárido, olha só. Então, no semiárido, gente, os rios não ficam cheios durante o ano todo. Logo, eles são temporários. Temporários. Um tempo com água, um tempo sem água. Então, isso acontece mais ou menos assim. Se vocês viajarem um dia, por exemplo, de Campina Grande, depois de Campina Grande, do sertão, vocês vão observar o seguinte: no mês de fevereiro, março, abril, que é o período mais chuvoso, o que é que acontece? Vai ter água nos rios. Você vai ter um filete de rio ali. Mas quando chega setembro, outubro, novembro e dezembro, que não chove mais no nosso sertão, esse rio, ele some. As águas desse rio, ele some. Ele fica seco. Então, ele é intermitente. Inter é entre. Mitente porque é justamente a vazão. Uma hora vai ter vazão, vai ter água, outra hora não vai ter vazão. E aí nós chamamos ele de intermitente ou temporário. Tá certo? No período da chuva tem água, mas depois que passa o período da chuva, depois de 3 meses, 4 meses, 5 meses de seca, ele não vai ter mais água. Gente, e a nível de Enem, nós temos um outro tipo de rio, chamado de rio efêmero. Ele se confunde muito com o intermitente, ou seja, o temporário. O que é que acontece no efêmero, gente? Para que vocês saibam. O efêmero, ele só vai ter água quando chove. Choveu hoje, daqui a 2, 3 dias, uma semana, ele seca. Tá certo? Ele não demora meses, como o temporário, não. Ele é questão de dias. No máximo, um mês ele seca. Ele é muito comum em áreas desérticas. Choveu, tem um filete de água. Não dá 2 meses, evaporou tudo, sumiu o rio. Então, ele é chamado de efêmero. Tá certo? Só tem água quando chove. Choveu, deu 2 dias, uma semana, acabou-se as águas. Então, vocês podem perguntar, professor, esses rios efêmeros acontecem no nosso semiárido brasileiro? Acontece. Nós temos casos, por exemplo, de riachos bem pequenos, rios bem pequenos, em que eles só têm água quando chove. Não dá 2, 3 dias, você vai lá, não tem mais água nenhuma. Bateu, escoou, foi embora, acabou-se a água do rio. Aí ele é chamado de efêmero, tá bom? Gente, e aí aquilo que eu falei, ó. Nós temos, a nível de relevo brasileiro, tá certo? Nós só temos 3 tipos de relevo. Planaltos, planos altos, são as serras. E nós temos as planícies, que são áreas baixas e planas. Então, alto, planalto, baixo, planície. E no meio, nós temos o que nós chamamos de depressão. A maior parte dos nossos rios, gente, os nossos rios, eles são chamados de rios de planaltos.
Por isso que esses rios de planaltos, eles são essenciais para justamente produzir energia elétrica. Daí porque se chama hidrelétrica. Hidre de hidro, água. Elétrico é eletricidade. Então o que é que acontece, gente? Quanto mais forte for a queda d'água, a água vai vir por força, vai bater nas turbinas, e quanto mais essas turbinas elas vão girar com maior velocidade, mais energia ela vai produzir. Então, por isso que é bem melhor você ter uma produção de energia em rios que são de planaltos, porque se é planalto, então essa água vai descer com muita velocidade, entendeu? Já se for de planície aqui, ó, como o rio Amazonas aqui, ó, ele não vai ser tão bom para a produção de energia. Ele vai ser melhor para navegar, ou seja, uma área plana, o riozinho ali está parado, você não tem grandes quedas d'água, ou seja, você não tem cachoeiras. Então, o navio ele vai percorrer tranquilamente. Não é à toa que o rio Amazonas, gente, é um dos principais rios navegáveis. Você tem todos os dias lá no rio Amazonas, né, inúmeras embarcações levando pessoas e mercadorias. Já aqui você não tem como fazer isso. Porque se o navio vier carregado aqui, ó, olha só o declive que você tem aqui. Então você não tem como fazer transporte, né, que nós chamamos hidroviário, em regiões planálticas, porque você tem muitas cachoeiras. Então essa aqui é bom para eletricidade e esse aqui é bom para navegar. Aí vocês podem perguntar, professor, mas a maior parte dos nossos rios, né, eles são o quê? Olha aqui embaixo, quanto ao relevo, no Brasil predominam os rios de planaltos, tá certo? Ou seja, são rios que são volumosos, ou seja, muita água, e aí, como ele é em planalto, então tem queda d'água, a água vem com muita velocidade, e aí você produz muita eletricidade. Não é à toa, gente, acho que vocês sabem, né? A maior parte da energia elétrica do nosso país, ela vem de hidrelétricas, tá certo? E aí, o Brasil é um dos maiores produtores de energia através da água, ou seja, hidrelétricas. Nós temos a segunda maior hidrelétrica do mundo, que é Itaipu. Apesar que Itaipu, gente, ela não é só do Brasil, ela é chamada binacional, BI2, Nacional Nações. Então, binacional, ela é tanto do Brasil como do Paraguai. Só que o Brasil, como ele investiu mais, ele detém a maior parte dos lucros dessa hidrelétrica, tá bom? Gente, olha só. E aí, como eu falei para vocês, onde o rio nasce, que é nas áreas altas, que nós chamamos de montante, nós vamos ter justamente as nascentes. E onde ele morre, ou deságua, na verdade, o termo correto é desaguar, mas para vocês entenderem, se tem nascente, tem a morte. Então, o que é a morte? É onde ele deságua. E na maioria das vezes, vão ser justamente no oceano. E aí, gente, quando ele deságua, né, nós chamamos de foz, ela pode ser de duas formas, aliás, de três formas. Ela vem um braço, quando chega perto do mar, ela abre um leque. Esse leque aqui, ó, ele vem um braço principal e depois abre em vários canais. Quando ele abre em vários canais, ele forma como se fosse uma espécie de triângulo. É o sinal de delta, né? Daí porque o nome da foz é foz em delta. Você vem, abre esse leque, que é justamente o delta. Então, o primeiro tipo de foz é delta, tá certo? Mas a maior parte dos nossos rios, ele é feito em estuário. O que quer dizer isso, gente? Olha aqui, o rio vem em um braço só e adentra o oceano, ou seja, entra no oceano. Então, é só um braço. Se é só um braço, estuário. Por exemplo, o rio Paraíba, que deságua lá em Cabedelo, é só um braço, né? O rio Gramame, mais próximo aí de vocês, é só um braço, tá certo? Aquele outro rio que me fugiu o nome agora, que deságua ali na Praia do Amor, também é só um braço. Então, se for só um braço, é estuário. Se for vários braços, você vai ter justamente o delta. E aí, gente, o terceiro tipo é o que nós chamamos de mista. Mista, mistura. Então, o exemplo mais claro que você tem no Brasil é o rio Amazonas. O rio Amazonas, ele vem em um braço só. Quando ele chega na sua foz, ele tanto deságua num filete só, num braço só, como ele também é quebrado em várias partes, né, fazendo até a maior ilha que nós temos no nosso Brasil, que é a ilha de Marajó, entre aqui
a parte do Pará, né? Que Belém aqui, ó, perto de Belém, essa ilha que é gigante. E aí o que é que acontece? São vários braços, então você tem um delta. Como você tem um braço aqui principal, você chama isso de estuário. Então, se tem os dois tipos, nós vamos chamar isso de mista. Mistura de tipos de foz. Entendido? Gente, olha só. Você também classifica os rios a partir do escoamento dele. O que quer dizer isso? Se a foz, o rio está escoando, se ele escoar para o oceano, nós vamos chamar isso de exorreica. Exorreica também pode ser chamado. O que é exorreica? Esse é X. Entendam o seguinte, quando eu digo, eu vou vender para o exterior. Exterior quer dizer fora, né? Então, exorreica quer dizer que eu vou ter o rio indo para fora, para dentro do mar. E quando a foz é com o mar, nós chamamos isso de exorreica. É quando o rio deságua no oceano. Decorem isso. Vem do continente para dentro do oceano. Se é dentro do oceano, é exorreica. Mas pode acontecer o inverso, gente. O rio, ele pode nascer dentro do continente e correr para dentro do continente para se juntar com outro rio ou com um lago. Então, quando ele deságua dentro de outro rio ou dentro de outro lago, nós vamos chamar isso de endorreico. Endo quer dizer dentro, dentro do continente. Ele nasce no continente e vai para dentro do continente, desaguando em um rio ou um lago. Gente, uma curiosidade aqui, muitas vezes vocês vão encontrar, talvez, na parte de geopolítica, esse rio Jordão, né, que biblicamente é o rio, né, que Jesus se batizou, esse rio é de suma importância, não só pela religião, mas por atender justamente a agricultura, a criação de animais, abastecimento de inúmeras cidades. O que é que acontece, gente? Esse rio, ele nasce nessa área aqui, ó, no Líbano, chamado Colinas de Golan, que é justamente como se fossem grandes serras. Como eu disse a vocês, as nascentes dos rios estão nas serras. Então, o que é que acontece? Parte da Síria também fornece justamente as nascentes. Então, o rio nasce, corre e desce pelo território de Israel. O que é que acontece, gente? Tanto o Líbano como a Síria começaram a fazer represas, grandes reservatórios aqui em cima. Então, as águas que deveriam descer para Israel não descem mais, elas ficam represadas, ficam presas no território desses países. Consequentemente, vem menos água para Israel. E Israel entrou justamente em conflito. Até hoje existem conflitos nessa região por conta de água. Porque o pessoal represa as águas no seu território e menos água vai para o território do país vizinho. Com isso, você tem justamente vários conflitos até armados. Tá certo? Existia uma guerra, o professor de História vai trabalhar isso com vocês, que é justamente a Guerra de 6 dias. O próprio nome já diz, demorou 6 dias. E Israel tomou todas essas áreas aqui. As colinas de Golan, parte da Síria, Líbano, Egito. Depois, ao longo do tempo, lógico que Israel foi devolvendo os territórios. Mas aí existem ainda muitos conflitos, que é de base religiosa, né? Todos nós sabemos, judeus, né? E os islâmicos, né? Essa região até inclusivamente é noticiado toda semana de conflitos que estão existindo aqui, por conta justamente da Terra Santa, que é tanto Terra Santa para os judeus, né? E como também para os islâmicos, que é Jerusalém. E aí nós temos um conflito que é religioso, mas que perpassa o religioso e chega à questão das águas, tá bom? Gente, olha, nós temos um terceiro que nós chamamos de escoamento arreico, ou drenagem arreica. A, gente, quer dizer negação. Arreica quer dizer justamente que não tem mais drenagem. Isso acontece muito no deserto. Choveu, o rio vem, mas não deságua em lugar nenhum. Ele evapora, ele some. Então, como ele não deságua em nenhum lugar, nem no oceano, nem dentro de um rio, de um lago, ele some. Aí nós chamamos isso de arreica. Não existe justamente uma foz, tá certo? Ele não deságua em lugar nenhum, ele some. As altas temperaturas fazem com que toda a água evapore. E nós temos uma outra chamada de criptorreica. Eu peço desculpa, aqui era para ter um T. Criptorreica. O que quer dizer isso, gente? Existem alguns solos, né? Algumas rochas
que eles são porosos. O que quer dizer porosos? Que tem poros, buracos. Então a água infiltra e desce justamente para essas cavernas, que são as aberturas subterrâneas, e formam-se verdadeiros rios subterrâneos. E isso nós chamamos justamente de um escoamento criptorreico, ou uma drenagem criptorreica. Né? De forma simples, é como se fosse o seguinte: pega mais ou menos essa imagem, imagine que aqui vem um rio, e que aqui tem um grande buraco que foi formado, a água veio, começou a fazer um buraco, nós chamamos de dolinas. Então a água do rio vem, e ela acaba desaguando em um rio subterrâneo, que é justamente esse que está aqui, dentro dessas cavernas. Então, nós chamamos isso aqui, né, de uma drenagem criptorreica. Existe no Brasil? Existe. Principalmente onde nós temos parte da Chapada Diamantina, perto da Bahia, que os solos são cársticos. E aí, o que é que acontece? A água vai, infiltra rapidamente, e aí você tem essas cavernas com água, que é justamente uma drenagem criptorreica. Tá ok? Gente, mas vamos resumir. Se cair em concurso, se cair justamente no Enem, vestibular, como é a hidrografia brasileira? Quais são as principais características? Primeiro, os rios são predominantemente perenes, ou seja, os rios têm água o ano todo, pelo próprio clima do Brasil, que chove muito na maior parte do país. Então, os rios são perenes, água durante o ano todo. Predomínio de rios planálticos e volumosos, ou seja, volumosos tem muita água, planálticos porque ele passa por vários planaltos, né? Ou nascem justamente nessas áreas altas que nós chamamos de planaltos, tá certo? Drenagem exorreica, ou seja, a maior parte dos nossos rios, eles desaguam no mar, no oceano. Então, exorreica ou exorreica, para fora, no caso, seria para o mar. Nasce no continente e vai para fora, que seria o oceano. E tem a foz em forma de estuário, ou seja, um braço apenas. É um braço entrando no mar, tá certo? A maior parte dos nossos rios é a foz em formato de estuário. Gente, mas nós sabemos que não só existem as águas superficiais, ou seja, que estão na superfície, em cima do solo. Existem águas também que estão abaixo do solo, que nós chamamos de águas subterrâneas. Sub, abaixo, terrânea, terra. Então, como é que se forma isso? Né? O que é que acontece, gente? As águas, elas vão entrar em contato com uma rocha que é porosa. O que é uma rocha porosa? Que tem poros, buracos, por assim dizer. Tá certo? E aí, se ela tem esses buracos, ela é permeável. Ou seja, a água permeia, passa por ela, adentra ela, infiltra ela. E aí, o que é que acontece? Ó, aqui, nesse exemplo. As águas vão infiltrar, passar por esse solo que está aqui, por essa rocha que está aqui em cima, e ela vai infiltrar e vai formar uma grande quantidade de água subterrânea, que nós vamos inicialmente chamar isso de lençol freático. Aí, com uma grande quantidade de água que vai existir aqui, nós vamos chamar de água subterrânea ou aquífero. Então, o que é um aquífero? É uma formação geológica subterrânea. Geológica, gente, porque você tem justamente uma rocha que é bem dura, cristalina aqui, então a água não vai passar. Essa rocha ela é impermeável, ou seja, as águas não passam por ela. Então a água desce, quando encontra essa rocha dura aqui de baixo, ela vai começar a se armazenar daqui para cima. Então ela fica entre a rocha dura e essa rocha porosa que está aqui em cima, fazendo com que haja como se fosse um grande rio subterrâneo. E aí nós vamos chamar isso de aquífero, tá certo? Então, olha só, o que é aquífero? É uma formação geológica subterrânea, abaixo da terra, né? Que funciona como reservatório de água. É um grande reservatório que está debaixo do solo. As águas das chuvas infiltram no subsolo e abastecem esse reservatório. Ou seja, choveu, infiltrou, armazenou. Suas rochas têm características porosas, por aquilo que eu falei. O solo, as rochas são porosas, têm espaços, poros. E permeáveis, ou seja, a água bateu e infiltra, passa por ela. Ela é permeável, com capacidade de reter e ceder água, tá certo? Ou seja, ela armazena e também transfere água de um lado para o outro. Tá ok? Gente, aqui estão justamente os tipos de rochas que nós temos para a formação de aquíferos.
São rochas sedimentares, principalmente os arenitos, tá certo? Mas pode ser também calcários. Assim como também você tem rochas basálticas, ou seja, basalto, que é de origem vulcânica. Você vai ter muito isso na região sul, Rio Grande do Sul, onde vulcões que hoje estão extintos, né, não tem mais atividade, mas vulcões há milhões de anos lançaram muita lava, né, magma. Aí esse magma transformou-se em rochas basálticas, o basalto. E aí quando chove nessas rochas, essas rochas têm poros. Olha aqui o que são poros. São espaços dentro da rocha. E aí o que é que acontece? Choveu, a água entra facilmente e vai para dentro a 100, 200, 1000 metros de profundidade, formando justamente os aquíferos. Certo? Aqui, ó. Choveu, infiltrou, aí você vai formando os aquíferos. Gente, existem 3 tipos de aquífero. Vai que cai no Enem, então eu vou dizer logo os 3. Nós temos aquele aquífero que nós chamamos, esse primeiro aqui, aquífero suspenso. É o que fica bem próximo da superfície, tá certo? Basta você furar qualquer 3, 4 metros de solo, você já atinge ele, tá certo? É um aquífero suspenso. Você tem aquele outro aquífero que está logo abaixo, nós chamamos de aquífero livre, tá certo? Que é justamente uma quantidade de água que está logo abaixo, que muitas vezes alimenta o rio. Isso aqui é um rio, tá? Um rio perene. E aí, como vocês sabem, onde passa rio, a água também desce e alimenta esse aquífero, tá bom? A nível de exemplo, gente, aqui no estado da Paraíba, nós temos a linha Areia. Para quem não sabe, a areia fica no Brejo paraibano. Então, fica no Planalto da Borborema, uma área bem alta. Nós temos lá um reservatório, né, uma represa. O que foi que aconteceu? Nesse período de seca, de 5, 6 anos que nós passamos uma seca, né, até 2019, foi o que aconteceu? Dezenas de carros-pipas, né, caminhões-pipas, vinham, retiravam a água do reservatório, desse rio, né, para abastecer as populações, né? E aí o que acontecia? O nível baixava, mas quando passava 2, 3 dias depois, o nível voltava ao normal, ele subia. Por quê? Existe um aquífero aqui que estava alimentando o rio. Então, quando você retira a água, o nível do rio baixa, mas o aquífero estava alimentando, fazendo com que ele subisse. Mas aí o que aconteceu? Durante 2, 3, 4 anos, foram milhares de carros-pipas retirando água aqui. Logo, o aquífero não tem como suportar tanta retirada de água. Daí o nível baixou, mesmo tendo um aquífero alimentando esse reservatório. Tá certo? Então você tem aquífero suspenso, aquífero livre, e você tem um aquífero, gente, que é chamado de confinado. Como o próprio nome diz, confinado, ele está ali parado em um local. Você disser, ó, vou confinar você dentro do seu quarto. Então você vai ficar preso, parado dentro do seu quarto. Então, o que é um aquífero que esteja justamente confinado? Você tem uma rocha dura, cristalina aqui, que faz com que justamente essas águas elas não subam. E você tem uma outra rocha aqui, também cristalina, que é impermeável, ou seja, as águas não passam por ele. E aí o que acontece? Essas águas ficam confinadas. É você dentro do quarto, 4 paredes, você não pode sair para nenhum lugar. Do mesmo jeito, é esse aquífero confinado. Ele fica paralisado, sem poder se mexer para nenhum dos lugares. Se você quiser utilizar essa água, você vai ter que perfurar o solo até chegar a esse aquífero. Aí sim, você pode retirar a água. Mas ele subir, ele não sobe, porque tem rochas impermeáveis que não permitem com que essa água suba. Tá certo? Ô, professor, Pode perguntar. se essas camadas, essas rochas são impermeáveis, como é que existe água lá embaixo? Ótima pergunta, minha querida. Não sei se você se lembra, mas há milhões de anos o clima, gente, ele muda. Há períodos em que você tem mais águas, há períodos que você tem menos águas. Até aí tudo bem? O que é que acontece? No período, houveram... se vocês observarem na geologia, quando eu falei para vocês na aula de geologia, nós tivemos momentos em que houve um magma querendo sair de dentro, né, da parte da astenosfera, né, que está justamente no manto, né? Vocês se lembram, a Terra é dividida em 3 partes. A crosta, que é a parte rígida que nós estamos pisando, logo abaixo vem o manto e lá no final você tem o núcleo.
Então, nesse manto existe um magma que quer sair a todo momento e fazendo pressão. Por isso que você tem terremotos e várias outras coisas. O que é que acontece? Há milhões de anos atrás, houve um rompimento. Quando rompeu, a água desceu e uma quantidade de terras começaram a ficar por cima dessas águas que ficaram aqui embaixo. Ou o que pode ter acontecido também, muitos sedimentos vieram, né? E aí o magma, por exemplo, pode vir, ter se cristalizado aqui, tornando-se justamente uma rocha cristalina, e essa água ficou confinada, tá certo? A maior parte dos nossos aquíferos, gente, são assim, ou suspenso ou livre. É difícil você encontrar um aquífero confinado, porque para ele se confinar, tem que ter todos esses eventos geológicos, de que você tinha uma água e uma grande quantidade de rocha veio por cima e confinou ele. Tá certo assim? Entendido? Entendido, professor. Então vamos lá. Gente, e aí, Brasil, mais uma vez, ele é um felizardo, tá certo? Nós temos tanto águas superficiais, né? Um dos maiores rios do mundo, né? Que é o Rio Amazonas. E aí, assim como você também tem muita água subterrânea, o Brasil é riquíssimo. Um deles é justamente o sistema aquífero Guarani, ou aquífero Guarani, como queiram. Esse aquífero, gente, ele não só é brasileiro, ele perpassa o território brasileiro, adentro o Paraguai, Uruguai e Argentina, né? Que nós chamamos justamente, né, o aquífero platino, ou platina, né? A bacia platina, que inclusive nós tivemos uma guerra da platina, não sei se vocês se lembram, mas não vem ao caso, o professor de história vai retratar melhor com vocês, que foi justamente sobre esses países aqui, Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. Então, o que é que acontece, gente? Aqui, gente, você tem uma grande quantidade de rios. E os rios, como vocês sabem, né? Se existe água por cima, quer dizer que também tem água por baixo. Elas estão infiltrando. Nessa região, você tem muita rocha porosa, que tem poros, que faz com que haja infiltração de água. Então, isso aqui é um grande rio subterrâneo, gigantesco, tá certo? Ele é o maior da América do Sul e um dos maiores do mundo. Para vocês terem noção, ó, possui uma capacidade para abastecer de forma sustentável cerca de 400 milhões de habitantes. Ou seja, o Brasil é em torno de 210, é quase o dobro da população brasileira. Você tem capacidade de utilizar só essa água. Aí vocês me perguntam, professor, mas por que a gente não utiliza essa água? Porque o Brasil, como eu disse a você, é rico em rios. Tem muita água superficial, na superfície. Então, não tem para que a gente tá perfurando, né, essa água, pelo menos por enquanto. Mas futuramente o cenário é outro, é de crise hídrica. E aí sim nós vamos começar a utilizar em muito essas águas subterrâneas, tá certo? Gente, aqui é como se forma. Então você tem rios, você tem sedimentos, que é como se rochas sedimentares, o arenito, o basalto. Então choveu e infiltrou. Quando infiltra essa água durante milhões de anos, foi se armazenando, chega a mais de 1.000 metros de profundidade, e aí você tem o gigantesco aquífero Guarani. Tá certo? Só existe aquífero Guarani? Não. Nós temos um outro que ele é bem maior em quantidade de água. Lembre-se, o aquífero Guarani, ele é o maior da América do Sul. Tá certo? Porque ele passa do Brasil e vai para outros países. Ele é gigantesco. Então, em termos de tamanho, ele é maior do que o Alter do Chão. Só que o Alter do Chão, gente, que está principalmente sobre o rio Amazonas, em termos de quantidade de água, aqui existe muito mais água do que o aquífero Guarani. Tá certo? Ele é gigantesco. Para vocês terem noção, os estudiosos apontam que se a gente utilizasse toda a água do Alter do Chão, dava para manter a população brasileira por mais de 50 anos. Então é muita água. Tá certo? Então nós somos riquíssimos em águas superficiais, como também em águas subterrâneas. Gente, e aqui está o maior do mundo, né? O Alter do Chão, como eu falei para vocês, ele vem mais ou menos até aqui, ó. Então ele vem desde a foz, né? Desde a foz do rio Amazonas até mais ou menos aqui. Só que aqui é o sistema aquífero grande amazônicas, também chamado de SAGA.
Ele pega todo o rio Amazonas e ainda adentra um pouco o mar, ou seja, debaixo você tem o mar, aí embaixo das águas do mar você tem rochas, né? Debaixo dessas rochas você ainda tem água subterrânea que é doce. Então ele é gigantesco, tá certo? E a maior parte dele está dentro do Brasil. Ele passa para outros países, né? Venezuela, parte da Bolívia, mas a maior parte dele, tá certo? Mais de 50% dele é todo dentro do território brasileiro. Então o Brasil tem grandes reservas de água, tá certo? Olha aqui, para vocês terem noção, nós temos o Guarani e nós temos o sistema amazônico, o Grande Amazônia, chamado de Saga. Então, ele em quantidade de água supera em muito o Guarani. Tá certo? Gente, mas aí eu queria, já para finalizar a nossa aula, existem aquíferos que estão em rochas duras, cristalinas, e existem aquíferos que estão em rochas que nós chamamos porosas, que é fácil. Então, por exemplo, no litoral, né, aí no Conde, aqui em João Pessoa, o que é que acontece, gente? O solo é poroso, são rochas sedimentares. Então, choveu, a água vai se armazenar nesses poros, nesses buracos, nesses espaços. Então, você vai ter uma grande quantidade de água. Por isso que você tem água, e essa água é de boa qualidade, né? Tem muita água, é um aquífero muito bom. Por isso que você tem, por exemplo, aqui em Santa Rita, né, muitas empresas retirando água subterrânea para vender, que é a água mineral. Já quando você... Aqui você pode tirar 20, 30 litros, 1.000 litros, 30 mil litros por hora. Mas quando você vai para uma região, principalmente o Planalto da Borborema, vamos pegar aí Campina Grande, Sertão Paraibano, o que é que acontece? Lá é uma rocha cristalina, gente, é dura. Então essa rocha, muitas vezes, ela é quebrada. É o que nós chamamos de fissura. Logo, o aquífero vai ser aquífero fissural. Quer dizer que as águas elas só vão se armazenar nessas fissuras, nessas quebras de rocha. Então, vocês concordam comigo que a quantidade de água aqui, nessas fissuras, vão ser bem menor do que a quantidade de água que vai estar aqui, ó, dentro desses grandes poros, desses grandes espaços. Aqui você tem um aquífero gigantesco. Aqui não. Você só tem uma água dentro das fissuras. E aí o que é que acontece? O que é que o pessoal faz lá? O pessoal perfura 60, 70 metros de profundidade e aí atinge essas rachaduras que o pessoal chama de veio d'água. E aí quando atinge, se você tiver a sorte, você tem água. Mas essa água ainda é pouca, gente. É 2.000, 3.000 por hora. Aqui não, é 30 mil, 40 mil por hora você pode alcançar. E essa água aqui, gente, ela é salobra, ela é salgada. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, essa rocha é dura, é cristalina, ela é rica em sais, ela é rica em cloretos, em sódio, potássio, ferro, alumínio. Então, a água em contato com essa rocha, ela vai adquirir os sais, ela vai como se fosse pegar os sais da rocha e ficar com ela. Então, quanto mais tempo essa água fica perto dessas rochas, a água vai se tornando mais salgada, mais salobra. Por isso que de cada 10 poços que a gente perfura lá, 6, 7 vão ser justamente de água salobra. E água salobra, vocês sabem, a gente não pode beber, é como se fosse uma água do mar. Já aqui em João Pessoa, né? João Pessoa, Bahia, Santa Rita, Conde, Alhandra, toda essa região é região de solo sedimentar, existe muita água subterrânea. Não é à toa, por exemplo, aqui em João Pessoa mesmo, existem alguns prédios, né, que o pessoal não paga a Cagepa para fornecer água. Esses prédios fazem o quê? Eles perfuram um poço e pegam a água que está lá embaixo e utilizam justamente nas residências. Então, eles não pagam a Cagepa, eles mesmos gerenciam sua água. Tá bom? Gente, aqui está um exercício, eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, colocar lá no grupo da turma, para vocês responderem. Vocês têm até terça-feira, tá bom? Para me responder. Alguma dúvida, pessoal? Dúvidas? Até agora não, professor.